Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast sobre o Egito e a sua cultura. Neste episódio vamos falar sobre o Vale dos Reis, um pouco da sua história, e em exclusivo vamos falar sobre o túmulo de Tutankhamon. O Vale dos Reis é um vale no Egito localizado na margem ocidental do Rio Nilo, onde durante os séculos XVI a XI a.C., variados túmulos e câmaras foram construídos para os faraós e alguns nomes da mais alta elite, incluindo rainhas e sumos sacerdotes durante o Império Novo. É considerado Património Mundial pela Unesco desde 1979. O Vale dos Reis é o maior e mais complexo labirinto subterrâneo por nós conhecido até à data, sendo que se tornou um interesse de arqueólogos nos finais do século XIX. Em 1883, uma época em que o rumo da arqueologia começava a ganhar força. Mesmo após cerca de 138 anos desde o começo da sua exploração, o Vale dos Reis ainda é objeto de estudo de egiptólogos e acredita-se que ainda poderão haver muitos mais segredos por desvendar. Podem ver que está uma vista noturna aqui no Vale dos Reis. Nesta região subterrânea, até à data, foram descobertos cerca de 63 túmulos, dos quais 26 faraónicos. Encontram-se Tumtés III, Ramsés III e o mais conhecido pela população em geral, o do jovem rei Tutankhamon. São as pirâmides. É de conhecimento geral que os grandes faraós eram enterrados em pirâmides, em que por norma se encontrava também a rainha. Porém, devido aos inúmeros assaltos que estes sofriam constantemente desde 1500 a.C., que a maioria destes faraós passou a ser enterrada no Vale dos Reis. Portanto, isto não implicou a diminuição do número de assaltos, porque sabe-se hoje que a grande maioria dos túmulos e das câmaras descobertas foram roubadas na antiguidade. Os túmulos variam em tamanho e decoração, dependendo do defunto e do seu estatuto, ou do uso da sala em questão. Embora existam salas muito pequenas, existem também salas, como o túmulo do faraó Ramsés III, em que recentemente se descobriu mais de 120 câmaras. Devido a variados fatores naturais ao longo dos séculos, inundações e derrocada principalmente, muitos arqueólogos acreditam que ainda existem entradas por revelar, que poderão levar a novas câmaras e novos túmulos. A última sala encontrada revelou ser uma sala de embalsamento, o que indica a possibilidade da existência de pelo menos mais um túmulo ou um sarcófago. Todas estas salas, corredores e câmaras encontram-se ricamente pintadas e decoradas com cenas da mitologia respeitantes ao culto dos mortos, que tinham uma grande importância para os egípcios. Muitas vezes também incluem inscrições que nos descrevem passagens do livro dos mortos. Por exemplo, este livro, escrito nos inícios do Império Novo, apresenta-nos um conjunto de textos mortuários que incluem feitiços e encantamentos mágicos para proteger os túmulos e ajudar os defuntos na vida após a morte. Vamos falar mais sobre o túmulo de Tutankhamon, porque é o mais conhecido pela população em geral e é o que gera mais rumores acerca de maldições e por aí fora, e é o que é mais representado nos mídias. Tutankhamon, ou Rei Tut, como é abreviado, foi um jovem faraó que faleceu aos 19 anos de idade por problemas de saúde ligados principalmente a complicações no sangue que afetavam toda a sua estrutura óssea, tornando-o um pouco deformado e débil. Esta condição está sobretudo ligada ao facto de os pais de Tutankhamon serem irmãos, o que era algo um tanto comum na família real, e sabe-se que Tut também se casou com uma irmã aos 10 anos de idade quando assumiu o poder. Na verdade, a figura de Tutankhamon só nos é tão reconhecida nos dias de hoje, comparando com os outros grandes faraós, por duas principais razões. O facto de ser o túmulo que se encontrou mais bem preservado, e comparando com qualquer outra descoberta até agora feita na área, e o que nos deu pela primeira vez uma ideia mais clara de todas as riquezas que se encontravam nos túmulos dos faraós do Antigo Egito, e também pelo mito da famosa maldição do faraó, que também nos é representada muitas vezes pelos mídias, que chegou aos livros, também aos cinemas, principalmente esta descoberta do túmulo. O túmulo de Tutankhamon foi descoberto em 1922 por Howard Carter, que foi um egiptólogo britânico, que após quase uma década de escavações no território descobriu uma escadaria escondida que levava a uma entrada secreta selada com a marca real. Por dentro, a sala estava em condições ótimas para o que seria expectável.
toda a sala brilhava com ouro e estima-se que houvessem mais de 5.000 peças preciosas de valor incalculável, entre elas a famosa máscara real. O valor de todo o túmulo e as suas riquezas soma uma modesta quantia de 26 milhões de dólares, em que o sarcófago e a máscara juntos, sozinhos, valem 4 milhões. Ok. Sabe-se que, ao contrário dos outros túmulos, o do rei Tutankhamon não foi roubado por ladrões na antiguidade nem da atualidade. Conhecem-se 2 tentativas de roubo pelas tentativas de arrombamento, mas em ambos os casos os ladrões foram apanhados e decapitados. A maldição de Faraó consiste no mito de que quem perturbar ou violar o sarcófago de um faraó será amaldiçoado e estará destinado a morrer. Pensa-se que terá sido Carter e a sua equipa quem tenha começado o mito após a morte de Lord Carnarvon. Não tenho a certeza se é assim que se fala, que acompanhara a expedição para impedir o assalto ao recém-descoberto túmulo. Os mídias ajudaram a propagar esta crença, que hoje é internacionalmente conhecida. Para além de Carnarvon, mais uma pessoa faleceu após entrar no túmulo de Tutankhamon. Era uma estudante de História da Arte americana, Shariel Manson, que após 3 semanas de tocar nas paredes da sala, teve de ser hospitalizada e acabou por morrer com uma doença nos pulmões. Vamos falar sobre este tema porque sabemos que é um tema que é muito falado nos mídias e que toda a gente tem muito interesse. São mistérios que ainda há muito para descobrir. Pessoas falam, falem também. Eu estava a falar com a minha mãe, por acaso, há bocado, sobre este tema, e é engraçado quando eles tiraram tudo aquilo que envolvia o corpo. Se nós formos ver os dentes, a parte dos dentes, está tipo, parece nova. Literalmente nova, está mesmo. E é engraçado Ali todo ver. enxuto. Pois é, está todo enxuto. Olhem ali. E eles eram bem pequeninos também. Eles eram bem pequeninos. Pois, porque foi como eu disse, o Tutankhamon era bué deformado, por causa Pois da é, doença que ele tinha no sangue. Sim, por causa de terem sido 2 irmãos. Uhum. É bem incrível como eles faziam estas salas assim, tipo, bué pintadas, tipo, cheio de ouro e assim. É bué lindo. Ainda por cima por debaixo de terra. Pois, eu acho incrível o facto de isto ser tudo por debaixo da terra, não é por nada. Tipo, eles eram muito Faz-me mais lembrar avançados. aquelas teorias. Faz-me lembrar aquelas teorias sobre os aliens. Dizem que os egípcios foram estudados por aliens. Isso seria uma coisa gira de se explorar. É engraçado. Eles eram muito avançados, mas assim é um nível que não tem explicação. Comparado connosco, era uma cena assim. Fazer isto naquela altura era uma coisa. Queria dizer uma coisa que eu acho incrível. Na verdade, visitar o Vale dos Reis é possível. Não é? Eu não pensava que fosse possível, mas é possível visitar o Vale dos Reis e o túmulo de Tutankhamon por pouco mais de 10 euros. Por 10 euros dá para visitar este sítio. Portanto, é algo mais a considerar. Pois, é muito barato. Espectadores, espero que tenham gostado da nossa apresentação. Nós desta vez decidimos fazer um formato assim, a partilhar algumas imagens para acompanhar a informação que estávamos a dispor. No próximo podcast, que vai sair não muito, aliás, em breve, vamos falar sobre algumas lendas e sobre também a Cleópatra, que também é muito famosa. Espero que vejam e que gostem.